existir. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, e este anjo vai questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim.
com boas novas proclamarei, uma nova história a celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Convidar a igreja a se levantar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos viver essa virada. Vamos pedir a Deus essa virada espiritual em qualquer área da nossa vida. Nosso Deus é um Deus de maravilha, de transformação. Vamos adorar juntos o nosso Deus, batendo palma, todo mundo muito animado, porque estamos na presença do Senhor. Amém? Onde era a tristeza se verá a dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamarei, uma nova história a celebrar, celebrar. Chegou a hora, é chegada a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Quem quer viver uma virada? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. E a virada? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Só a igreja. Quem vai viver? Eu vou viver uma virada. Eu vou viver. Quem quer viver uma virada na sua vida? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu... Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos isso, nós queremos experimentar uma virada em nossa vida, uma mudança, Deus, que nos leve de volta ao Teu altar, de encontro à Tua presença, uma virada que coloque o nosso casamento dentro do propósito do Senhor, uma virada que coloque a nossa vida dentro dos projetos do Senhor, uma virada que nos torne para Ti, para experimentarmos o melhor que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está perto de você e diga: viva essa virada também hoje, hein? Isso, viva você essa virada hoje, em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, viva essa virada, em nome do Senhor Jesus. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Você pode se assentar aí, cumprimentando essas pessoas. E a gente gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, dando boas-vindas. Temos vivido tempos maravilhosos, assim, de resposta de Deus em várias áreas da nossa vida.
na vida espiritual, na vida material, vida financeira. Nós temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que têm compartilhado conosco como tem sido bom esse tempo de dedicação do altar do Senhor. E eu queria te desafiar a não parar, a não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, daquele projeto, daquele sonho, ou daquela crise, daquela dificuldade. Não desista do altar de Deus, não desista de buscar a face de Deus, não desista de continuar perseverando em oração. Aliás, esta é a temática da nossa Terça da Esperança. Com esse cartãozinho aqui, quando você assume seu compromisso de fazer 7 semanas de oração, você não está fazendo simpatia, não está fazendo corrente. O que você está fazendo é um ato de perseverança. Durante 7 semanas eu vou clamar a Deus. Durante 7 semanas eu vou pedir para Deus. Durante 7 semanas eu vou chamar a presença de Deus para áreas da minha vida, como área física, na minha enfermidade, familiar, meu relacionamento, material, minhas finanças, emocional, a minha depressão, a minha síndrome do pânico, espiritual, a minha falta de fé, a minha falta de esperança. Eu queria convidar você a sair da sua condição de, às vezes, ficar assistindo tudo acontecer ao seu redor e começar a dizer: Senhor, eu venho aqui para te buscar, na autoridade do nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que as coisas mudam, é no nome de Jesus que as situações revertem na nossa história. Eu não sei qual é o milagre que você precisa que aconteça na sua vida, mas eu quero te dizer essa noite que aqui é um lugar onde você pode clamar a presença de Jesus e você pode receber uma virada na sua vida. Amém? Eu espero que você esteja com muita expectativa para essa noite, porque é essa a expectativa do meu coração. Quando eu estava na minha casa e ficava pensando: Senhor, quem estará lá hoje? E o Senhor falava no meu coração: não importa quem estará lá, desde que eu esteja. Eu falei: é verdade, e Ele está aqui nesse lugar, eu tenho a certeza, e você veio para abrilhantar, enriquecer esse momento, mas quando você chegou aqui, Jesus já estava para agir na sua vida de uma maneira especial. E se você quiser começar hoje a sua campanha de oração, ao final da nossa celebração, nós vamos convidar você a vir à frente, junto com as outras pessoas que estão em campanha, e você pode pegar seu cartãozinho aqui, ou na saída do nosso balcão de informações, e semana que vem você vai voltar para a segunda semana, segundo propósito de oração, segunda semana consecutiva, tá ok? Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, nossa manhã de oração, nessa próxima quarta-feira, amanhã, nós estaremos aqui das 6h30 às 7 horas. Se você ainda não teve essa experiência de vir à oração antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, eu gostaria de desafiar você para você estar conosco. Tem sido um tempo maravilhoso. A gente tem participado de um tempo dinâmico de oração, são apenas 30 minutos, e depois a gente participa de uma comunhão com o café da manhã aqui. Então, venha participar com a gente amanhã, das 6h30 até as 7 horas da manhã. Próximo aviso é que nós temos a nossa reunião da viagem missionária para Sassoró, nessa próxima quinta-feira, às 19 horas. Olha só que interessante, pessoal. O nosso irmão Chiquinho, que nós oramos por ele, que teve um infarto, graças a Deus ele ficou apenas alguns dias na UTI, não precisou de nenhum procedimento cirúrgico, só com a medicação ele já está agora na sua casa, em repouso, mas aí nós ficamos muito felizes, já marcamos a nossa reunião, porque a gente está com muita expectativa. Ué, tá aqui? Ué, é ele aí, gente, vem cá, Chiquinho, vem cá, dona Lourdes, por favor, olha aí, rapaz. E eu achando que ele está em casa, com soro, né, repouso, ele teve infarto, né, gente? Não é verdade? Ei, glória a Deus, benção. Aí está o seu Chiquinho, milagre de Deus. Obrigado, seu Chiquinho, por ter vindo hoje. E agradecer a oração da igreja, né? Quando nós ficamos sabendo que o senhor tinha sofrido um infarto, praticamente nós infartamos junto. Nosso coração apertou, mas graças a Deus o senhor está aí. Deus é bom, né, Chiquinho? Graças a Deus. Vamos orar pelo Chiquinho, irmãos, agradecendo. Luiz, faz favor, vem orar pelo nosso irmão Chiquinho aqui. Agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa. Vamos colocar de pé, gente. Motivo de muita alegria, né? Semana passada, toda aquela preocupação com o irmão Francisco, e hoje ela é aqui conosco. Nosso Deus é o Deus do milagre. Pai Santo, na Tua presença, como é bom, como é maravilhoso, ó Pai. Pai, nós vemos e sentimos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que está cuidando realmente, Pai. Francisco está aqui conosco, ó Pai. Sofreu realmente esse infarto, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor trouxe ele aqui, Senhor. O Senhor tem uma missão com ele, ó Pai. O Senhor tem algo preparado para a vida dele. Pai, continue abençoando o Francisco, continue abençoando ele, ó Pai, que ele possa continuar esse trabalho maravilhoso, que é a visitação, levando a palavra, evangelizando, ganhando vidas para Ti, Senhor. Pai, abençoando também a Maria de Lourdes, sua companheira, sua esposa. Nos abençoa, Pai, mas a nossa oração agora é de gratidão, que Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez pela vida do Francisco, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas a Jesus. Isso. Pode continuar em pé.
Louvado seja Deus. Então, quinta-feira, 19 horas, pode continuar em pé, que nós já estamos encerrando nossos avisos. Quinta-feira, 19 horas, você que está na minha viagem missionária, vem aqui participar conosco. Próximo aviso, pode passar para mim, Guilherme, por favor. Mergulhando nas Águas Tranquilas, começa domingo agora, às 9 da manhã, depois uma outra celebração às 19h30 à noite, e depois a semana toda às 20 horas. Aí até sábado, 20 horas. No outro domingo, às 9 e às 19h30. 2 horários novamente. Nós vamos fazer essa celebração bonita. E eu queria convidar você para estar conosco, porque tem 3 pessoas muito especiais que estarão conosco, que são gente, sabe, de muito compromisso com o Evangelho, com a Palavra de Deus e com a adoração no Brasil. São referências nacionais e até internacionais, como o nosso irmão Azaf Borba, Ademar de Campos e o Massal Sugihara. Gente que vai enriquecer a nossa igreja com a palavra, com a adoração. E eu queria que você não perdesse nem um dia. Não que você viesse só terça que vem, mas você viesse domingo, segunda, terça, quarta. Vai ser todos os dias uma bênção. E eu queria convidar você para estar conosco, tá ok? Nós vamos celebrar o Senhor com uma canção agora. E enquanto fazemos isso, você pode trazer aqui à frente a sua contribuição. Você pode fazer isso com alegria. Aliás, você só pode fazer isso com alegria. Não tem outro recurso de fazer a contribuição a Deus se não for com alegria. Se você veio preparado, você pode vir aqui à frente e depositar nessa urna. Se você não veio preparado, terá outras oportunidades para poder fazer isso, tá? Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição. E que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus.
Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, É teu rio de vida que me sustenta. eu não posso deixar de te amar, Eu não posso deixar de adorar. eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É teu rio de vida. que Você me pode declarar isso? sustenta. Pode declarar isso, igreja? Vamos só nas suas vozes. Eu não posso deixar. Tua presença, o pão vivo, Que desce do céu, a palavra. mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. E me sustenta. Aleluia. Crianças de 3 a 8 anos, a gente vai continuar em pé, tem mais uma canção. Crianças de 3 a 8 anos aqui à frente, por favor. Pedir para o pastor João vir fazer essa oração pelos nossos pequenos. Que Deus possa abençoar a ministração na idade e na linguagem deles, de 3 a 8 anos, pode vir. Se você está nos visitando e o seu filho não está confortável em ir, você pode acompanhar na salinha, ficar um tempo lá até ele se habituar e depois retornar para o templo, se assim desejar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as tuas crianças, ó Deus, e te louvamos por ela estar no culto esta noite, ó Deus, e pedimos que teu Espírito Santo fale aos seus corações, ó Deus. Abençoe as ministradoras, para que elas tenham a direção do seu Santo Espírito para este momento de aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, e você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você, a equipe de intercessão pode vir aqui, se posicionar. Segunda, terceira e quarta semana, pode vir à frente. Enquanto nós cantamos, você pode continuar em pé, adorando ao Senhor com essa música. Aleluia. Não importa a circunstância, Deus é Deus, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curável for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus quiser. Ele Deus, se não fizer. Continua sendo Deus. Tu és o Deus, Tu és o Pai, Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova. Aleluia, Senhor. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo. A virada. Eu tenho vivido tempos muito preciosos de estudo da palavra a partir desse tema, a virada. Tem me ajudado muito em fazer algumas intervenções na minha vida, na minha história, e contribuído para que eu possa ser mais responsável através dos dons, dos talentos e as oportunidades que Deus tem dado para mim, para que eu possa fazer uma história diferente do que o mundo quer construir para mim, do que o diabo quer armar para mim, do que as pessoas querem definir para mim. Deus tem me dado a oportunidade, através de estudar esse tema, de perceber que Ele me dá situações, oportunidades e chances para que eu escreva uma história diferente e viva uma virada na minha vida. E eu espero que você tenha vivido o mesmo e também tenha experimentado o mesmo nessas terças-feiras. Hoje eu quero falar com um tema sobre o legado que eu falei com vocês a semana passada, e gostaria de explorar com vocês essa ideia de que o que nós fazemos se reverbera, o que nós fazemos nos encontra na eternidade, e nos encontra no amanhã, e o que nós fazemos, as gerações futuras, elas vão desfrutar a partir de nós. Quero começar contando uma história que eu conheci. Eu tive o privilégio de conhecer essa história em Israel, em 2013, quando eu estive lá. Visitei um dos lugares mais impactantes que eu já estive, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém. Esse Museu do Holocausto, ele tem algumas figuras importantes da história do grande massacre dos nazistas, né? Dos judeus pelos nazistas. E durante esse tempo que eu passei observando algumas imagens, algumas figuras, alguns nomes, eu me deparei com uma história específica de um pediatra que cuidava de crianças e também exercia a pedagogia ou magistério entre as crianças numa escola em Israel do ensino fundamental. Na verdade, ele era polonês de nascimento, mas ele acabou se naturalizando judeu e estava atuando entre os judeus nesse período. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial com o nazismo, os judeus começaram então a ser levados para os campos de concentração. Nesses campos de concentração, eles eram então expostos a venenos, a câmara de gás, a situações desumanas, e milhões deles acabaram morrendo. Diz a história que cerca de 12 milhões de judeus morreram nesse período. Agora, interessante notar que esse homem, né, que saiu desse lugar e foi em direção à condição nazista, condição de campo de concentração, ele tinha a opção de não entrar, porque ele era polonês.
Ele era polonês de nascimento, então ele poderia de qualquer maneira dizer, não, eu sou polonês, não sou judeu. Mas quando os nazistas vieram na escola de ensino fundamental e pegaram cada uma daquelas criancinhas e começaram a levá-las para a Marcha da Morte, em direção aos trens que levariam para os campos de concentração, aquele professor deixou o seu material e se colocou imediatamente andando após as crianças. As pessoas que o conheciam e as pessoas que eram de outras nacionalidades diziam para ele, por favor, não entre nessa marcha, você não precisa ir para um campo de concentração, você não precisa ser exilado de Israel, você não precisa, você é um polonês, você tem cidadania polonesa, então você não precisa passar por isso. E então ele nessa marcha lúgubre, nessa marcha fúnebre, ele acaba dando uma das palavras mais bonitas e que é atribuída à sua pessoa. No campo de concentração, ele acabou perdendo muitas coisas, inclusive também a sua própria família, mas esse homem ele tem a capacidade de se dispor a morrer pelos seus próprios alunos. O nome dele é Janusz Korczak. Janusz Korczak, nessa marcha, onde as crianças estavam indo em direção ao campo de concentração, quando as pessoas tentavam removê-lo do ideal de estar lá, ele soltou a seguinte frase: quem não tem um motivo pelo qual morrer, não tem uma razão pela qual viver. Muito impactante essa frase. Quem não tem um motivo pelo qual morrer, não tem uma razão pela qual viver. Eu faço essa pergunta para você. Qual é o motivo hoje que você tem, o qual você daria a sua vida para acontecer? Qual é o motivo que você carrega no seu coração, que você estaria disposto ou disposta a abrir mão de absolutamente tudo para ver acontecendo? Qual é a razão que te move, que te impulsiona, que faz com que você se levante da cama, que faz com que você desgaste a sua vida, que faz com que você invista emocionalmente, financeiramente, espiritualmente? Qual é o motivo que te faz colocar em marcha para aquilo que te faz viver? Um motivo que, se fosse possível, você daria sua própria vida para ver acontecendo. Janusz Korczak é o primeiro exemplo, judeu, que vai em marcha com seus aluninhos em direção à morte, e de fato ele morreu, e lá em Israel existe um monumento no Holocausto chamado Monumento a Korczak, que é um monumento em homenagem a esse homem que deu a sua vida pelos seus alunos e que acabou revolucionando também a educação. Agora, também tem uma outra história interessante, também retirada desse período de nazismo, que também foi muito cruel e que marcou a história da humanidade de maneira muito forte. Esse homem, ele é um psicólogo, ele tem o desejo de escrever um livro para ajudar a humanidade a superar grandes traumas e grandes deficiências emocionais, até que um dia, como judeu, os soldados nazistas batem à sua porta. Ele abre a porta e ele é imediatamente capturado e levado para um campo de concentração. Nesse campo de concentração também está o seu pai, o seu irmão, a sua esposa grávida, seus amigos, seus vizinhos. Ele vê cada um deles morrendo. Quando ele vai ao campo de concentração, a única coisa que ele consegue levar entre seus objetos pessoais é o manuscrito que ele tinha no bolso do seu livro que ele estava trabalhando para ajudar a humanidade a vencer traumas emocionais. Lá no campo de nazismo, então, ele passa fome. No campo de nazismo, ele é humilhado. Lá no campo de nazismo, no campo de concentração, ele sofre perdas irreparáveis. Lá ele vê a sua esposa sendo morta. Lá ele tem que participar daqueles enterros coletivos em valas comunitárias. Ele vê a atrocidade humana, ele vê aquela desgraça humana. E ele vê também o seu manuscrito sendo retirado por um policial nazista, rasgado em público, e ele perdeu uma das coisas que o fazia viver. Ele começa então a reagir diante disso, escrever pequenos trechos em pequenos papéis que ele encontrava. Ele ia relembrando seus manuscritos, relembrando seu livro, e ia fazendo até memorizações, ia fazendo processos mentais para não esquecer frases, e para que ele pudesse um dia escrever um livro que ajudasse a humanidade. Dentro de um campo de concentração, vivendo perdas constantes e irreparáveis, esse homem ainda continuava sendo movido por um objetivo, por um sonho, para que um dia, quando saísse daquele lugar, se saísse, ele pudesse contribuir com a humanidade. O nome dele é Viktor Frankl. A gente já falou sobre ele a semana passada. Falei sobre uma frase que ele disse, mas esse tempo de nazismo que ele experimentou, de atrocidade, de crueldade humana, ele escreveu uma frase, que aliás é retirada de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Ele diz o seguinte: quem tem um porquê é capaz de resistir a qualquer como. Quando eu tenho uma razão para viver, eu posso resistir a qualquer como.
O que nós temos visto são pessoas que não entendem os seus porquês. O que nós vemos são pessoas reclamando de mesquinharias. Gente que reclama por causa do seu cabelo. Gente que reclama por causa do seu estereótipo. Gente que reclama por causa do seu peso, da sua linhagem, da sua genealogia, que não gostaria de ter nascido em bairro A. Gente que reclama do seu trabalho, gente que reclama da sua vida, gente que reclama das suas finanças, gente que não consegue suportar os comos da existência, gente que não consegue lidar com uma perda, com um luto, com a dor, com a despedida, com um ninho vazio dentro de casa, gente que não consegue suportar os comos da vida, que são difíceis, que são revoltantes às vezes, mas gente que não consegue lidar com como, porque não sabe qual é o seu porquê. Esse homem suportou todo o império nazista, todo o regime nazista, saiu vivo do lado de lá, perdeu dezenas de quilos, saiu totalmente humilhado do lado de lá, mas saiu íntegro na sua alma, íntegro no seu comportamento, íntegro na sua mente, porque ele tinha algo que o movia, ele queria contribuir com a humanidade. Resultado disso, ele escreveu seu livro. E o livro dele, em português, é traduzido como Em Busca do Sentido da Vida, Viktor Frankl, diário de um homem que sobreviveu ao nazismo. Que interessante notar isso. Gente que tem porquê, consegue resistir ao como. Gente que tem porquê, consegue resistir quando o namorado dá um fora nela. Gente que tem um porquê, consegue resistir quando a namorada dá um fora nele. Gente que tem um porquê, consegue resistir quando o marido pega a mala e vai embora de casa. Gente que tem um porquê, consegue resistir quando existe uma quebra financeira. Gente que tem um porquê, consegue resistir quando as pessoas dizem que é um fracasso. Gente que tem um porquê, resiste na vida, porque sabe que as coisas que acontecem ao seu redor não se comparam, como o apóstolo Paulo disse, com aquelas que estão à frente, com aquelas que hão de ser reveladas. Nós precisamos aprender a entender os nossos porquês de estarmos aqui, nossas razões de estarmos aqui, para que a gente possa sobreviver ao como. Porque não é fácil o divórcio, não é fácil a ruptura, não é fácil a perda de um ente querido, não é fácil a falência, não é fácil um câncer, uma enfermidade, não é fácil uma despedida, não é fácil os comos da vida, mas se eu tenho um porquê, eu resisto, eu digo, eu sei qual é o meu alvo, eu vou continuar perseverando. Não são essas coisas, essas dificuldades, esses obstáculos que vão romper o meu desejo de fazer algo para a glória de Deus e algo para a minha própria vida. Primeiro, você tem uma razão pela qual morrer, que faz você se levantar todo dia, que você daria a sua vida para isso acontecer. Segundo, você tem um porquê que te coloca em pé e que te faz viver, algo que brilha os seus olhos, algo que interage a sua vida. Bom, aqui está esse exemplo, mas eu gostaria de contar mais uma história muito inspiradora, para mim a mais inspiradora de todas. Nós estamos falando de judeus, então vamos falar de mais um judeu. Falamos do Janusz Korczak, que era um judeu pediatra e que fez uma obra-prima com seus alunos, morrendo por eles. Falamos de Viktor Frankl, que foi um psicólogo e que resistiu ao nazismo e fez um dos livros mais importantes da história da humanidade atual, contemporânea. E eu quero falar de um homem judeu também, que demonstrou amor e solidariedade com os seres humanos. Um homem judeu também que foi muito humilhado, mas ele não foi humilhado pelo Império Nazista, pelo regime nazista. Ele foi humilhado pelo regime romano. Ele foi tratado como louco, como criminoso. Ele foi tratado como uma pessoa marginalizada. Ele foi exposto à vergonha. Ele foi exposto à sede, à fome. Ele teve que lidar com inimigos. Ele foi perseguido em todo o tempo da sua vida. Ele teve um tempo curto de existência, como talvez o Janusz Korczak, mas em pouco tempo ele conseguiu fazer uma coisa que nenhum ser humano conseguiu na história da humanidade, que é dividir a história em antes e depois dele. Ninguém conseguiu fazer isso. Nós temos Napoleão o Grande, nós temos Herodes o Grande, nós temos Alexandre o Grande, mas somente Jesus Cristo conseguiu dividir a história ao meio entre antes dele e depois dele. Homem perseguido, um judeu também que viveu a sua vida com um propósito. Tentaram removê-lo da sua missão, tentaram tirá-lo do seu projeto, tentaram removê-lo do seu objetivo. Em todo o tempo ele resistia. O diabo veio e disse: para com isso, e ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Pedro veio e disse: para com isso, Senhor, esse negócio de cruz não funciona. E Jesus disse para Pedro mais uma vez: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas só as dos homens.
Jesus se move por missão, Jesus se move por propósito, Jesus se move pelo seu objetivo de vida, e portanto ele disse uma das frases mais bonitas, e que é o centro da sua missão: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 3 homens, o que eles têm em comum? Frases de efeito? São judeus? Sim, também tem em comum. Também foram perseguidos? Sim, os 3 foram perseguidos. Mortos? 2 deles foram mortos. São pessoas que deixaram uma grande experiência para a humanidade? Sim, todas essas pessoas. Mas o que será que eles têm em comum, que é o centro da vida deles, e que não fez Jesus retroceder a sua missão? Que não fez Korsak abandonar a marcha fúnebre? E que não fez Viktor Frankl desistir do seu projeto de vida? O que será que eles tinham de essencial, que fazia eles serem pessoas acima do normal, acima da média, gente que deixou um projeto para a história da humanidade? Com exceção de Jesus Cristo, todos eles tiveram a capacidade de agir como humanos. Jesus é homem e Deus, e você sabe disso. Agora, o que eles tinham em comum, esses 3 homens? Korsak, Frankl e Cristo. O que eles tinham em comum, queridos? O que eles tinham em comum talvez seja aquilo que nós perdemos. O que eles tinham em comum talvez seja aquilo que seja a miséria da nossa vida, a desgraça da nossa história, a postura vitimista, a postura coitadista que nós assumimos da vida. O que eles tinham talvez seja a postura irresponsável de nós hoje em dia. O que eles tinham em comum? Eles viveram seu propósito, foram fiéis à missão e deixaram um legado. Viveram seus propósitos, foram fiéis à missão e deixaram um legado. Gente que vive por propósito, não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Gente que vive por propósito, não tem tempo de invejar a vida dos outros. Gente que vive por propósito, não tem tempo para ficar reclamando das coisas que lhe acontecem. Gente que vive por propósito, tem uma vida superior, que é desejosa de ser imitada. Gente que vive por propósito sabe por que estou aqui, o que estou fazendo aqui e como vou fazer aqui. Gente que vive por missão, levanta todos os dias da cama com um objetivo. Não é de passar gente para trás, não é de passar pessoas para um outro lugar mais feio, mais horrível. Quem levanta todas as manhãs com uma missão tem um projeto de vida, quer ser útil, tem brilho no olhar, quer ser interessante, quer ser relevante, quer fazer a diferença, quer salgar a terra, quer iluminar o mundo. Gente que vive com missão de vida, não tem uma vida pequena, não tem uma vida medíocre, não tem uma vida diminuída. Gente que vive com propósito, gente que assume a sua missão, é gente que deixa um legado. E que legado nós vamos deixar, se nem propósito nós temos na nossa vida? Que legado nós vamos deixar, se nem missão a gente tem assumido na nossa história? Que legado nós estamos construindo, se nem sabemos o porquê estamos aqui? E o que estamos fazendo aqui de fato? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesses poucos minutos, sobre que legado você vai deixar. E a primeira trajetória que nós vemos é que Deus quer que a gente cumpra os propósitos e não assuma as propostas. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é que você assuma os propósitos dEle e nunca negocie propostas. Nunca negocie aquilo que Deus colocou em suas mãos para você fazer. O propósito da sua existência, nunca negocie pelas propostas que a vida lhe traz. O problema nosso é que a gente não sabe o porquê está aqui. O problema nosso é que a gente não sabe qual é o nosso destino, a gente não sabe quais são os nossos projetos, a gente não sabe se posicionar com um plano para a nossa vida e de realizar algo que Deus atribuiu a nós. Então o que nós fazemos? Quando não se sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Conversa com um cara na mesa de bar. O que você está fazendo aí? Estou passando tempo, meus amigos. Conversa com uma pessoa que fica se arrumando todas as sextas e sábados à noite para sair para a balada. O que você está fazendo? Estou querendo me divertir com meus amigos. Conversa com uma pessoa que está afundada no vício da cocaína, da droga, do crack, da maconha, e pergunta para ela o que ela está fazendo. Estou só querendo curtir uma parada. Conversa com uma pessoa que está vivendo a vida e deixando a vida levá-la. O que ela está fazendo? Não sei. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sabe aonde você está?
serve para você, porque você não tem outro destino, não tem outro projeto, você não tem sonhos no seu coração, você não entende o que Deus plantou para você ser. Se você é comerciante, você não sabe por que você é comerciante ainda, você pensa que ganhou dinheiro com isso. Se você é professor, você acha que você recebeu o dom do magistério para isso. Se você é mãe, você acha que você recebeu apenas o benefício de ter um filho. Talvez você não entendeu qual é o propósito de ser comerciante, de ser mãe, de ser um professor, um educador, de ser um pedreiro, de ser pai, de ser um funcionário, de ser um gerente. Talvez você não entendeu ainda, e por isso qualquer lugar serve. Serve. Eu vejo meninas negociando propósitos a todo tempo, porque qualquer mulambão serve para ela. O camarada não tem futuro, não tem sonho. A menina é inteligente, é de família, é correta, tem um futuro brilhante, só que não sabe quem é, não sabe o que vai fazer da vida, e não sabe qual é o seu propósito. Sabe o que ela faz? Ela atende o mulambão. E aí vira 2 mulambão na vida. E a coisa não acontece. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Imagina, irmãos, imagina só. Que eu estou andando aqui na avenida, num dia de garoa, frio, e eu estou andando. Você passa de carro e me vê nessa condição. E aí você fala assim, pastor, você precisa de uma carona? Não, está tudo bem. Pastor, mas eu queria te tirar dessa chuva, dessa condição. Não, está tudo certo. Pastor, mas para onde você está indo? Não sei, estou dando uma volta aí. Mas depois que o senhor der uma volta, você vai para algum lugar? Também não sei. Mas pastor, o que aconteceu com o senhor? O senhor cheirou meia? Porque alguma coisa está errada. Onde o senhor vai depois daqui? Eu não sei, eu estou andando. Você vai sair do carro e vai falar assim, rapaz, o pastor ficou doido. O pastor não sabe para onde está indo. Não parece estranho um negócio desse? Só que eu perguntar para você, se eu perguntar para você hoje, você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é a sua trajetória de vida? Você sabe por que Deus te deu essa capacidade? Por que Deus te deu esse dinheiro? Por que Deus te deu essa família? Por que Deus te deu esse comércio? Por que Deus te deu essa casa? Por que Deus te deu esse talento? Você sabe? Se você sabe por que você tem isso? Você entendeu o propósito de estar nessa vida? Ah, pastor, eu estou andando por aí. Eu estou andando aí para ver o que dá. E talvez você seja como eu, num dia de chuva sem destino. É loucura. Só que a maioria da população vive nessa loucura. Sem destino, sem propósito, se acabando, sem uma missão, sem um projeto para a sua vida. Nós não podemos negociar os propósitos que Deus deu na nossa vida. A gente precisa conhecê-los, saber quais são e poder praticá-los, porque senão, qualquer coisa serve. E se qualquer coisa serve, a gente então está disposto a negociar qualquer coisa por eles. Eu quero mostrar um exemplo da Bíblia para você, porque existe alguém que trocou um propósito por uma proposta na Bíblia e talvez se pareça muito com você e comigo essa noite. E o nome dele é Esaú. Olha só Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse então Esaú, eu estou quase morrendo. O que me vale esse direito? E o texto continua. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, um prato de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú é caçador, queridos. O Esaú saiu para uma caça durante a manhã e voltou na hora do almoço, talvez com muita fome. E ele disse, rapaz, eu estou com fome demais. E aí o Jacózinho, que ficava lá no fogão da mãezinha, fazendo os ensopados, falou, eu tenho o que você precisa, Esaú. O Esaú fala, então me dá um pouco. E aí o Jacó fala assim, não, mas eu quero o seu direito de primogenitura, eu quero ser o primeiro. O Esaú fala assim, rapaz, eu estou quase morrendo. Gente, com todo respeito aqui, quem aqui já ficou meio-dia sem comer? Meio-dia. Levanta a mão só para eu saber. Quem já ficou meio-dia sem comer? Quem ficou um dia inteiro sem comer já? Isso. 2 dias sem comer? Não? 3 dias sem comer? Eu já fiquei 3 dias sem comer. Alguém morreu aqui por ter ficado 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer? Alguém morreu aqui? Quem morreu, levanta a mão para me saber. Se levantar, a gente já exorciza agora. Sai daqui. Esse não é o seu lugar, não te pertence. Ninguém morre. Vai demorar 40 dias para você morrer, segundo os estudiosos. Mas um período para Esaú era suficiente. Por quê?
Quando a gente fica necessitado, a gente age inconsequentemente. Quando a gente age por necessidade, a gente age sem pensar nos resultados. Quando a gente age por necessidade, a gente age sem pensar nos efeitos. O Esaú age por necessidade. O Esaú sente o ronco do estômago e fala: eu estou disposto a abrir mão de tudo. Quem tinha naquele período o direito de primogenitura, tinha o direito do dobro dos seus irmãos. A herança era repartida no meio, metade ficava para o filho mais velho, e a outra metade era dividida entre a família. Olha só o que Esaú está negociando. E eu não sei se você já percebeu o que o Esaú está negociando. Você sabe como a gente faz uma oração? Geralmente o pessoal fala, a gente fala assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Já ouviu? Tem aquelas orações mais bonitas em algumas igrejas, vai Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que é até bonito, né? Mas você sabia que podia ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú? Sabia que poderia ser assim? Porque o Esaú negocia o seu direito de contar como na linha dos pais da fé. Ele negocia o seu direito de ter um nome na história da humanidade. Hoje, 5.000 anos depois, nós lembramos muito bem que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas a gente não sabe que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Esaú também, porque Esaú também é judeu, Esaú também é escolhido, porém Esaú negociou o seu bem mais precioso por causa de uma necessidade momentânea. Ele tem o propósito: eu sou o filho mais velho, eu vou constar na linhagem Abraão, Isaac, Esaú. Só que ele negocia o seu propósito por uma proposta. Qual é a proposta? O prato de lentilhas. É assim que acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos de posse de algo tão importante, que a gente não se dá conta. Às vezes a gente faz tanta besteira, bobagem, tanta tolice, que a gente nem imagina que a gente está negociando o bem mais precioso que nós temos na nossa mão. Estamos abrindo mão do nosso direito de primogenitura, negociando o casamento, abrindo mão de lutar pelos filhos, abrindo mão de lutar pelo nosso comércio, abrindo mão de lutar pela nossa integridade moral, abrindo mão de lutar pela nossa integridade física contra os vícios. Nós estamos negociando às vezes o melhor que Deus tem nos dado, o nosso direito de primogenitura, por um prato de lentilhas fedido desse mundo, um prato de lentilhas podre desse mundo. Quantos de nós estamos negociando o melhor de Deus pelo pior dessa terra? Porque a gente está agindo por necessidade, negociando propósito, ao invés de cumprir o sonho de Deus para a nossa vida, ao invés de cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. Minha pergunta para você é: você sabe o que você tem em suas mãos? Você sabe o que realmente importa? Você sabe o que realmente é valioso? Você sabe qual é o seu direito de primogenitura? Você sabe qual é o propósito de Deus nessa terra para você e que você está abrindo mão? Você sabe o que é valioso? Aí eu chego à segunda frase. Primeiro, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Segundo, baseado em Esaú, eu tenho a segunda frase: quem não sabe o que tem, não percebe quando perde. Quem não sabe o que tem, não percebe quando perde. Às vezes você não sabe que tudo que você tem é a sua moral, sua integridade, sua fé, seu casamento, sua família. E você não sabe. Só que aí você negocia, abre mão, se entrega e acaba desprezando o seu direito de primogenitura. Tudo que a gente despreza, a gente perde. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Escute bem, tudo que a gente despreza, a gente perde. Está desprezando seu marido, vai perdê-lo. Está desprezando sua esposa, você vai perder. Despreza o trabalho, vai perder. Despreza os filhos dentro de casa, vai perder. Despreza as pessoas que você ama, vai perdê-las. Despreza os bens que você tem, vai perder. Tudo que a gente despreza na vida, a gente perde, queridos. Tudo. Esaú desprezou e perdeu. E talvez você tenha passado por processos de desprezo, de coisas que são importantes e valiosas, que você tem chutado para longe, porque ainda não percebeu o que é importante. Quem não sabe o que tem, não percebe quanto perde. Talvez você perdeu tantas coisas, abriu mão de tantas coisas, simplesmente porque não sabia o que tinha em suas mãos. Por isso, queridos, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você responder ao seu coração essa noite, não para mim,
mas para você mesmo. Você tem agido mais por proposta relacionada a necessidades, ou você tem agido mais por propósito relacionado à missão? A sua vida é movida por necessidade, ou a sua vida é movida por missão? O que é que te faz viver nessa terra? Eu tenho necessidade de um carro novo, tenho necessidade de uma casa nova, tenho necessidade de um tênis novo, tenho necessidade de um celular novo, eu tenho necessidade de um casamento novo, eu tenho necessidade de um namorado novo, tenho necessidade de um emprego novo, tenho necessidade de uma igreja nova, tenho necessidade. Quem se move por necessidade não experimenta a realidade dos propósitos. Eu tenho necessidade de beber, eu tenho necessidade de transar, eu tenho necessidade de me drogar, eu tenho necessidade de consumir, eu tenho necessidade de enganar, eu tenho necessidade de mentir. Quem age por necessidade não experimenta propósitos. Minha pergunta para você é: você se move por propósitos ou você se move por necessidades? Porque quando eu falo em proposta, eu falo em negociar aquilo que eu mais quero por aquilo que eu quero agora. Um exemplo? O que você mais quer, eu tenho certeza disso, o que você mais quer é uma família feliz. O que você mais quer é um marido abençoado, filhos saudáveis correndo dentro de casa. Só que o que você quer agora é uma relação sexual para poder, de alguma maneira, matar a sua carência afetiva. Você troca o que você mais quer por aquilo que você quer agora. Você quer prosperar financeiramente. Você quer que a sua empresa cresça, você quer ter condições de poder abençoar muitas pessoas, seus pais, seus familiares, com o dinheiro que você vai ganhar, até o reino de Deus, você até quer. É o que você mais quer prosperar financeiramente, só que o que você quer agora é passar pessoas para trás. O que você quer agora é mentir, enganar e tirar vantagens pessoais, prejudicando outros. Isso é proposta, não é propósito. Sabe o que é a proposta? É trocar com aquilo que eu mais quero por aquilo que eu quero agora. E tem gente que está negociando os melhores bens da sua vida, até a sua salvação e a sua eternidade, porque quer agora. E não sabe construir o seu propósito. O que você quer? Viver por propostas? Trocando e negociando a si mesmo? Olha o que você já perdeu. Olha onde você chegou, negociando a sua vida, negociando seus valores. Ou você quer viver por propósito? Eu não arredo o pé disso. Isso é meu, Deus me deu e eu não vou abrir mão daquilo que é valioso para mim. É o meu direito de primogenitura. Pode vir Jacó com um prato de lentilha, pode vir com picanha assada, pode vir com carneiro assado, pode vir com o que for. Eu não vou negociar por causa do cheiro, da aparência ou da minha fome interna. Eu vou viver por propósitos. Será que você está capaz, ou melhor, está consciente disso? Agora, a segunda coisa interessante que acontece é a diferença entre herança e legado. Primeiro, eu vivo por propósitos e não por proposta. Propósito me impulsiona a não desprezar o que é o meu bem maior. E agora eu vivo com propósito para construir um legado e não uma herança. Sabe qual é o nosso problema, queridos? A gente passa a vida inteira construindo herança, querendo herança. Tem gente aí que está doida para melhorar financeiramente. E não vai melhorar, porque o coração está sujo, o coração está nas riquezas, e Deus diz, não dá para servir a dois senhores. Às vezes Deus prefere manter você na miséria, dependente dEle, do que você enriquecer e se esquecer dEle. Tem gente que está na miséria, porque sabe, Deus sabe que o coração é mesquinho, e vai dar trabalho para Ele. Agora, a gente vai trabalhando com herança, para deixar herança, condições financeiras, materiais, mas a gente se esquece de que a vida ela é construída por legado e não por herança. São coisas completamente diferentes. O que é legado, querido? Sabe o que é legado? Vamos fazer uma dinâmica aqui agora? Eu não sei se você vai gostar dessa dinâmica, mas ela é necessária. A dinâmica é o seguinte: você agora, dia 28, hoje é 28, 29 de agosto de 2017, às 8h55, você morreu, já era, bateu com as 10, está 7 palmos de fundura, e as pessoas estão em volta do seu caixão, e o que elas estão dizendo em volta do seu caixão? O que elas estão dizendo em volta do seu caixão é legado, entendeu? Legado é aquilo que você deixou
como experiência. Aquilo que você deixou para as pessoas depois que você partiu. Legado não pode ser apagado. É a marca que o tempo não pode apagar. Como você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas falem ao redor do seu caixão no dia do seu funeral? O que você quer que as pessoas comentem ao seu respeito no dia do seu funeral? Você quer que elas continuem dizendo: era um adúltero. Rapaz, nunca se acertou com a bebida, né? Pois é, sempre dava uma escapadinha, caía no crack. Pois é, rapaz, aí se gastava, hein? Saiu, ainda bem que morreu. Tinha uma dívida violenta para pagar aqui na cidade. Caloteiro que só vê, nó cego. Rapaz, esse era bruto, hein? Tratava no pontapé. Som, ei. O que as pessoas vão dizer o dia que você partir? Qual é a palavra que elas têm a seu respeito para dizer? Isso é legado. É quando a gente partir daqui e as pessoas falarem das nossas memórias e falarem quem nós somos, o que fizemos. Eu queria só trazer para você uma ideia de que como você está construindo um legado e talvez você esteja se prejudicando construindo uma herança. Olha só a diferença disso. Atos capítulo 13, versículo 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O que aconteceu com Davi? Serviu aos propósitos de Deus. Gente, é isso que eu quero que coloque na minha lápide, viu, querida? Na minha lápide você pode colocar escrito: é esse o meu sonho. Serviu ao propósito de Deus em sua geração. Ah, como eu anseio ser reconhecido por isso, queridos. Alguém que fez a diferença, alguém que marcou com boas histórias, alguém que marcou com boas experiências, serviu ao propósito de Deus. Já pensou as pessoas ao redor do seu caixão dizendo: era um homem de Deus, amou a família, homem íntegro. Já pensou, gente, as pessoas falando isso a respeito de nós, dizendo: valeu a pena ser amigo desse, valeu a pena ficar perto dessa, como foi precioso ser filho desse homem, ser filho dessa mulher, como foi bom. Você já pensou isso? Isso é legado. Legado é diferente de herança, sabe por quê? O herança, a gente divide o patrimônio. No legado, a gente compartilha tudo que se tem. Na herança, a gente divide. No legado, a gente compartilha. Na herança, a gente deixa para trás as coisas. No legado, a gente vai à frente. Está indo à frente o nosso legado. O meu pai foi um homem decente, eu vou ser igual a ele. O meu pai nunca negociou princípios, eu vou ser igual a ele. O meu pai nunca colocou uma gota de álcool na boca, eu vou ser igual a ele. Legado vai na frente da gente nos conduzindo. Herança fica para trás quando nós partimos daqui. Isso é impressionante. Herança faz do muito pouco. Você deixa um patrimônio violento, que não era das pessoas, elas gastam em pouco tempo e fazem do muito pouco. O legado não, pessoas fazem do pouco muito. Gente que era trabalhador braçal, gente que era assalariado, deixou um legado de moral, de integridade, de vida com Deus. E hoje os seus filhos estão voando pelas nações, mostrando integridade, valor, caráter e a vida com Deus, por causa do pouco que se fez muito, por causa de legado. Herança é tudo aquilo que eu fiz. Legado é tudo aquilo que eu fui. No caixão, as pessoas estão falando: você viu que ele deixou o carro, o sítio, a fazenda, deixou a moto, deixou o apartamento. Na herança se fala sobre o que eu fiz. No legado fala o que eu fui. Ele foi um homem decente, foi um homem honesto, foi um homem de Deus. Irmãos, a gente tem que parar com essa meninice de construir herança nessa terra e passar a deixar legado. Na herança tem direito a alguns. No legado é um patrimônio público. O benefício é de todos. Todo mundo se beneficia de um bom legado. Na herança, nós temos uma lembrança vaga. Ele foi naquele lugar, ele era assim. Agora no legado, a memória é inspiradora. Como ele era, como ele agia, como ela fazia. Ah, como eu anseio ser como ela. Isso é legado. Na herança, as pessoas ficam confortáveis. Ah, pai, obrigado por ter ido, porque agora eu tenho casa, agora eu tenho carro, agora eu tenho até uma fazendinha para chamar de minha. Agora eu sou até agricultor. A herança deixa as pessoas confortáveis. O legado deixa as pessoas melhores. Herança não deixa a pessoa boa. Legado deixa pessoas melhores.
O que você vai construir com a sua vida, o que você vai fazer da sua história, é o seu legado, e o que as pessoas dirão quando você não estiver mais aqui. A gente precisa se mover por legado, queridos, e não mais por herança, por propósito, e não negociar as propostas que esse mundo faz para você. Imagine se você movesse por propósito e não por proposta, se você quisesse legado e não herança. Imagine como seria a sua vida, como seria esse mundo. Imagine se você negasse as propostas desse mundo para perverter o seu coração e assumisse os propósitos de Deus para o seu coração. Imagine como seria. Porque quando a gente entende que tudo é propósito, nada na vida já é inútil, superficial e fútil. Tudo na vida tem significado. Tudo na vida tem valor quando eu vivo por propósito. Quando eu prego por propósito. Quando eu jogo bola com os meus filhos no final da tarde, eu jogo por propósito. Quando eu saio com a minha esposa para comer com ela à noite, para jantar e ir num restaurante, eu faço por propósito, de cuidar da minha família e proteger meu casamento. Quando eu dou o meu dízimo e minha oferta, eu faço com propósito de investir no reino de Deus. Quando eu sou um cidadão sertanoapolense, eu faço meu propósito de cumprir com os meus deveres. Quando eu aconselho uma pessoa, eu cumpro com meus propósitos de ajudar a humanidade e as pessoas a serem melhores. Tudo na minha vida passa a ser com propósito. Eu não faço mais nada relaxadamente. E eu quero perguntar, se a gente está disposto a fazer isso, se a gente está disposto a fazer coisas importantes, ou melhor, das coisas da vida, coisas importantes, e não fazer das coisas importantes, coisas banais. Porque é isso, tem coisas muito importantes que estão acontecendo com você exatamente agora, e você ainda não se deu por conta, de que é o seu direito de primogenitura. Não negocie, não abra mão, não abra mão. Tem que saber que você está construindo um legado, que você está fazendo algo que vai ficar para gerações futuras. Um certo rei, aqui eu encerro com vocês. Um certo rei, ele estava com dificuldade para achar o sucessor do seu trono. Ele tinha 2 filhos e eram gêmeos, da mesma idade. E só poderia subir um ao trono. Só um poderia herdar o trono do seu pai. Então, como fazer agora para escolher o melhor entre os dois, para não ser injusto? Então ele tem uma ideia. Dentro do império dele, dentro do seu reinado, estava se construindo um novo castelo. Ele pega os 2 príncipes e envia nessa construção e diz: vocês vão ajudar na construção do castelo. A princípio os 2 acham isso estranho, horrível, uma sensação ruim de ser braçal agora, eram príncipes, mas aceitam a proposta e acabam indo para construir o castelo. Depois de meses, o rei manda um dos seus a verificar o que os seus filhos estavam fazendo e perguntar o que eles estavam fazendo naquele lugar. Então, chegando aquele homem, perguntou aos 2 filhos: o que vocês estão fazendo? Cada um deu a sua resposta. Ele voltou ao rei e disse: olha, os seus filhos responderam assim, assim. Então o pai disse: por favor, traga o filho mais, os gêmeos, traga aquele gêmeos mais velho, que saiu primeiro, tal. E aí ele trouxe a sua presença e declarou que aquele seria o novo rei, sucessor do seu trono. O filho mais novo ficou muito revoltado com aquilo e disse: mas por quê? Sendo que nós somos gêmeos, nós temos o mesmo direito, a mesma herança, por que o senhor escolheu ele? E o pai explicou: quando eu mandei o meu encarregado perguntar o que vocês estavam fazendo, você respondeu para o meu encarregado que você estava assentando tijolos para o castelo novo do seu pai. E o seu irmão respondeu ao contrário. Ele disse que eles estavam construindo um castelo para um dia ser rei dessa região. O que você está fazendo? Você está assentando tijolos ou está construindo um castelo? Depende do que você vê. Como você trata a sua família, sua esposa, sua vida? Como você trata o seu ambiente? Você está assentando tijolos nessa vida? Oh, vida medíocre! Oh, vida miserável! Plof! Oh, vida que não presta! Plof! Esse meu vizinho dá um trabalho! Plof! A minha sogra não é uma bênção! E você vai assentando tijolos. Agora a gente que constrói castelo é diferente. Eu estou construindo castelo. O que você está fazendo com essa portinha aberta? Eu estou construindo castelo. O que você está fazendo saindo com a sua esposa à noite? Eu estou construindo castelo. O que você está fazendo abandonando o boteco? Eu estou construindo castelo. O que você está fazendo abandonando as práticas ilícitas? Eu estou construindo castelo. Eu não estou aqui para assentar tijolos nessa vida. Irmão, irmã, eu queria que você não passasse por essa terra assentando tijolos. Deus te chamou para construir castelos. Imagine como seria a vida dos seus filhos se você a partir de hoje começar a construir castelos e não assentar tijolos. Imagine como seria a sua vida livre da bebedice, do vício, do adultério, do divórcio, da gritaria, da contenda. Imagine como seria a sua vida longe disso.
é porque construíram uma herança negativa para você. Agora você pode deixar uma herança, ou melhor, um legado positivo para os seus filhos. Você pode servir a sua geração, mostrando para o seu filho não o valor do adultério, da contenda, da gritaria, da agressividade. Você pode mostrar para a sua geração os valores de construir um castelo, da solidariedade, do amor, do respeito, do carinho, do afeto, da fé, da integridade, da fidelidade. É a sua hora de construir um castelo e parar de assentar tijolos, como se a vida fosse algo para ser vivido banalmente, superficialmente. Quando você sair daqui essa noite, você terá uma nova proposta lá fora. Ou você vai construir castelos, ou você vai edificar, ou você vai assentar tijolos. O que você vai fazer com a sua vida? O que você está fazendo hoje brincando com seu filho? O que você está fazendo hoje sendo fiel à sua esposa? O que você está fazendo hoje abandonando o vício do cigarro, do álcool? O que você está fazendo hoje definindo a sua identidade sexual? Eu sou homem, eu sou mulher. O que você está fazendo hoje? Ah, pastor, hoje eu estou construindo um castelo. É difícil, mas eu estou construindo um castelo onde eu vou entrar, eu vou morar nele, e vou ficar com ele, e eu vou morar nesse castelo. Vamos ficar em pé? Eu quero deixar essa frase então para você, que aqueles 3 homens mostraram para nós, que vale a pena viver por um propósito, porque quem vive com propósito, sempre deixa um legado. Repita comigo, legado. Uns 4, 5 vão fazer isso, muito bem feito essa semana, parabéns, tá? Mas eu quero dar oportunidade para os outros demais, que não perceberam, talvez não pensaram. Repita comigo, legado. E agora fala assim, é o que eu vou deixar. Deixa legado, irmão. Deixa legado para os seus filhos, para a sua geração, para esse mundo, para as pessoas que ficam perto de você. Deixe legado. Esses dias, um funcionário enfermeiro, ou melhor, um faxineiro do hospital, foi muito interessante. Perguntaram para o faxineiro do hospital, o que você faz? Aí ele disse, eu salvo vidas. Mas gente, ele estava lá com o baldinho, ele estava lá com a quiboa, ele estava lá com os materiais de limpeza, e perguntaram novamente, não, o que você faz aqui? Não, eu salvo vidas. Mas você é doutor? Não. É enfermeiro? Não. O que você é? Eu salvo vidas. Mas como assim? Aí ele explica, você sabia que um dos maiores índices de morte hospitalar é por causa de infecção hospitalar? Eu sou faxineiro do hospital, mas eu não me considero faxineiro, eu sou um salvador de vidas. Todas as vezes que eu limpo um quarto eu estou salvando vida. Quando eu desinfeto uma mobília eu estou salvando vidas. Eu estou salvando vidas. O que você está fazendo? Você está só limpando a sua vida? Você é faxineiro dessa terra? Ou você está salvando vidas e fazendo a diferença? Descubra essa noite, pelo que você vive, a razão de você estar aqui, e viva por isso até a sua última gota, pedindo a presença de Deus e a ajuda dele para o seu coração. Enquanto nós cantarmos essa canção, nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que vai começar a sua campanha de oração hoje. Os cartões estão aqui à frente ou no balcão de informações. Você pode vir aqui à frente, e nós vamos orar com você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de oração, e que vai começar hoje, querendo construir um legado diante da presença de Deus. Vamos cantar, a equipe de intercessão pode vir à frente, e nós vamos orar por você. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.
ti, sou um milagre, estou aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, louvar ao Senhor por esse tempo de adoração e de comunhão, e que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, construindo castelos ao invés de assentar tijolos. A vida que o Senhor nos deu é um presente, os talentos que o Senhor nos deu é um presente, os recursos que o Senhor nos deu são um presente, e nós queremos, Pai, usá-los para glorificar o Seu nome. Não nos deixe passar por essa vida de uma maneira, Deus, empobrecida na fé, de uma maneira medíocre nos sonhos. Aumenta as nossas visões, dá-nos um propósito de vida, e que a gente se dedique a fazer a diferença para a glória do Seu nome, e que a gente veja isso acontecendo a partir de hoje. Homens, maridos, mulheres, esposas, filhos, patrões, funcionários, gente que vai mudar seu futuro com a decisão de construir um legado e de fazer a diferença, se livrando das propostas desse mundo e se apegando ao propósito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Construa o seu legado e não deixe sua herança não, em nome de Jesus. Aquilo